Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Que nós possamos estar comungando nesta tarde quente, porém, aqui dentro parece que a gente precisa do ar-condicionado, a gente dá uma amenizada, que a gente possa dar uma amenizada também nos nossos pensamentos e aproveitar ao máximo a estadia aqui dentro. Coube a mim, então, na tarde de hoje, fazer a explanação. Nós vamos falar um pouco sobre planejamento encarnatório. É um tema que está sempre aparecendo, porque é importante. Então, de tempos em tempos, a gente gosta de trazer para que a gente possa se inserir também nesse processo, entender esse processo. Reencarnação. Então, o que seria a reencarnação? Eu sei que aqui dentro nós não temos somente espíritas, nós temos adeptos, nós temos simpatizantes, nós temos pessoas de outras religiões, sem problema. O importante é que a doutrina espírita tem como um dos preceitos básicos a reencarnação. Então com essa intuição hoje, com essa intenção, que eu venho aqui para tentar não convencer aqueles que não acreditam, mas mostrar que existe, como um tema básico da doutrina espírita, o processo reencarnatório ou a reencarnação. Vocês acreditam na reencarnação? Todos? Quem não acredita? Pode falar. Todo mundo acredita? Seu parceiro acredita? Acredita? Por que, gente, nós chamamos de reencarnação? Reencarnar, ou seja, voltar à carne, voltar ao corpo. Isso acontece tantas vezes quantas forem necessárias para que a gente consiga evoluir. O processo reencarnatório nada mais é que uma oportunidade divina que nos é dada para evoluir, para melhorarmos enquanto espírito, para chegarmos lá no grau maior, que são os espíritos puros, perfeitos. Hoje nós somos o quê? Hoje nós somos todos espíritos imperfeitos. Então a reencarnação nos dá a oportunidade de subirmos a cada existência um degrauzinho a mais nesse processo que nós chamamos de evolução. O que é esse planejamento? Será que existe alguma coisa que é feito antes da nossa volta ao plano físico? Será que lá em cima, no plano espiritual, tem alguém que cuida desse processo? O que vocês acham? Ou simplesmente a gente vai e volta sem nenhum controle? Por isso, planejamento reencarnatório. Sempre haverá um planejamento. Ninguém retorna à vida depois de uma existência sem que haja uma conversa. Nós sentamos lá frente a frente com os nossos espíritos superiores, que estão responsáveis pela nossa volta ao plano físico, para que aconteça então um processo espiritual que antecede o nosso nascimento. Então sempre haverá essa conversa, ou seja, esse planejamento. Não existe o caso de nós estarmos aqui sem antes termos passado por esse processo lá no plano espiritual. Lá nós vamos escolher as provas, nós vamos escolher as expiações necessárias ao nosso progresso, e tudo guiado por mentores espirituais. Por mentores que estão ali para isso. Com certeza, quando nós falamos em mentores, são espíritos mais evoluídos do que nós, e cabe a eles então fazer com que nós entendamos esse processo, certo? Então lá em cima é que começa todo esse planejamento reencarnatório. E qual o propósito? Por que voltar? Por que reencarnar? Primeiro, já falamos, para que haja evolução, certo? Essa evolução precisa ser moral, principalmente moral, e também na parte do intelecto, ou seja,
intelectual. Nós precisamos crescer como seres imortais que somos. Então não adiantaria nada, né, esse ciclo de ida e vinda sem que houvesse um acréscimo na nossa moral e um acréscimo principalmente no nosso intelecto. Nós aprendemos sempre. Não existe involução. Não. Nós nunca retrogradamos, como dizem. Não. A gente nunca volta. A gente nunca vem numa encarnação pior do que a anterior. Nós sempre ganhamos alguma coisa. Existem aqueles que estacionam, estagnados, passam uma encarnação inteira sem progredir, mas evoluir não, certo? Primeiro, quando nós viemos com o advento da expiação, são as reparações de erros que nós cometemos no passado. Todos nós aqui cometemos erros no passado. Por isso nós estamos aqui. Por isso o nosso grau de imperfeição ainda a ser notado. Todos nós. Ninguém está no mesmo nível, com certeza não. Uns mais, outros menos, mas todos devedores. Todos com débito anteriores, né, que foram adquiridos anteriormente e precisam ser pagos. Precisam ser expiados, que nós chamamos. É expiar os nossos erros do passado. Então são resgates de débitos que quem explica muito bem isso aí é a lei da causa e do efeito. Para todo efeito precisa haver anteriormente uma causa, certo? Por que o sofrimento? Porque eu sofro. Por quê? Porque lá atrás, nessa vida ou numa vida anterior, eu cometi algo que me faz expiar nessa vida, nessa existência, e essa expiação pode ser com sofrimento. Todas as expiações são com sofrimento? Não. Não são todas. Mas a grande maioria sim. Por quê? Porque se nós somos devedores, alguma coisa errada e grave nós cometemos. Senão, não precisaria pagar nada. Certo? Então nós precisamos, de acordo com a lei de causa e efeito, ação e reação, o que a gente faz de bom entra como crédito, e o que a gente faz de ruim ou de errado vem como débito. E também, além da expiação e da missão, além da expiação e da prova, nós temos as missões. Então nós temos também missões que nos são dadas lá no plano espiritual, para que nós cheguemos aqui na Terra e cumpramos essa missão que nos foi dada. Todos nós temos missões a desenvolver, todos. E essa missão vem para quê? Para que nós contribuamos para o progresso da humanidade. Essa é a mais pura verdade. Toda missão tem por objetivo progresso da humanidade. Para que a humanidade progrida, claro que nós fazemos parte dessa humanidade, somos seres humanos, então todo o progresso que acontece com cada um de nós aqui, somando, né, nós vamos fazer com que o planeta também evolua. Não tem como o planeta progredir se não existir o progresso daqueles que habitam aquele planeta. Então, para que o planeta progrida, para que a Terra, né, suba também um degrau lá, né, a escala evolutiva do planeta, mundo de provas e expiações, antes do mundo, primeiro mundo primitivo. Começamos lá no primitivo, já estamos no provas e expiações, indo para o de regeneração, e depois mais outro, ou seja, o planeta evolui. Para que isso aconteça, os membros ou aqueles que habitam aqui no planeta precisam evoluir também, certo? É uma consequência. Elementos do planejamento reencarnatório. O que nós consideramos para que esse progresso, para que esse
planejamento dê certo? Primeiro, família. Então lá sentadinho, lá em cima, no plano espiritual, com os nossos mentores, com aqueles guias que vão conduzir a nossa reencarnação, nós escolhemos os pais, quem serão nossos irmãos, os laços que nós teremos de convivência no plano físico. Tudo isso é tratado. Parece estranho, né? Mas nós tratamos daqueles que vão ser nossos pais, os nossos irmãos, a parentela espiritual que já existe há muito tempo, segue muitas vezes durante várias encarnações. Nós vamos e voltamos com aqueles que já foram nossos familiares do passado, até que se cumpra aquela normativa que nós dizemos de expiar tudo aquilo que poderia estar nos afastando daqueles que convivem conosco. Então, muitas vezes nós viemos de uma família em que o irmão não se dá com o irmão não se dá com a irmã, o pai não se dá com a mãe não se dá com o filho. Por quê? Por que nós somos colocados muitas vezes em famílias que não se entendem, não se compreendem? Exatamente para que haja a expiação ou o resgate, para que aqueles membros familiares possam conviver em paz, para que lá na frente, lá no plano máximo, possam então já se desmembrar e não terem mais a necessidade de voltarem juntos. Ora a gente vem com o filho, ora vem com o pai, ora vem com o irmão, mas nós estamos sempre reencarnando no meio familiar que já existia anteriormente. Então todos nós hoje estamos no seio de uma família em que já convivemos com certeza em uma outra vida. Certo? Provas e expiações, nós já falamos, são os desafios morais e materiais para que a gente aprenda. Talentos e limitações, muitos vêm com conhecimento, outros vêm limitados. Que tipo de limitações são essas? Nos são dadas ferramentas para que a gente consiga progredir. E as limitações que nos são impostas? Me dê um exemplo. Que tipo de limitação eu posso ter numa reencarnação ou numa vida que nós estejamos vivendo? Limitação física. Limitação física. A principal, muitas vezes nós vemos com limitações físicas que nos podam, muitas vezes, que nos, como diz o nome, limitam a nossa progressão. Mas ela vai existir se houver o quê? Resignação. A resignação, a aceitação daquela prova ou daquela expiação que me foi imposta, limitando às vezes o meu conhecimento, às vezes a minha movimentação, às vezes eu venho cego, às vezes eu venho surdo, às vezes eu venho amputado, sem um braço, sem uma perna. Por que isso? Onde é que estaria a justiça divina se nós só tivéssemos uma vida? Uns estão bem, com tanta saúde, e outros estão debilitados, sem saúde. Porque uns estão abastados, outros na pobreza. Ou seja, são perguntas que nós fazemos para que a gente possa esclarecer que a reencarnação é que vai nos esclarecer tudo isso. Porque nós teremos outras oportunidades. Então, se nessa existência nós estamos passando por determinadas dificuldades, nós podemos, com certeza, angariar créditos para que numa próxima existência nós já estejamos melhores. Se fosse uma vida só, não teria porquê a gente acreditar que Deus é justo. E um dos atributos maiores de Deus é exatamente isso. Deus é soberanamente bom e justo. Sendo bom e justo, essa justiça divina que nós chamamos, dá oportunidades iguais para todos. Nem sempre na mesma vida. Nem sempre juntos. E o livre-arbítrio, o que é? A liberdade nas escolhas da terra. Aí que vem uma das principais causas dos infortúnios, porque a gente lá em cima se compromete, chega aqui, esquece, se comprometeu, temos dois caminhos a seguir, o do bem e do mal, e aí entra o nosso livre-arbítrio. Para onde eu vou? Do bem ou do mal? Ah, mas para cumprir o que eu me comprometi, eu preciso ir pelo caminho do bem, porque a gente não vai fazer nenhum tipo de
combinação do mal. Mas o mal é uma opção depois de eu estar aqui na Terra. Abrem-se portas diversas, né? Muitas tentações, diversas tentações que me fazem esquecer daquilo que eu me comprometi e optar pelo caminho errado. E aí começa todo aquele, nós vamos chegar lá na frente? Vamos. Aqueles que forem pelo caminho do bem vão trilhar um caminho mais tranquilo, mais retilíneo. E aqueles que optarem pelo caminho do mal vão bater com a cabeça, né, até chegar lá. Vão chegar? Vão, mas vão demorar muito mais. Por isso que nós estamos em estágios evolutivos diferentes. Até que a gente compreenda a real necessidade de optar sempre pelo melhor caminho. Por isso que nos é dado o livre-arbítrio. Livre escolha. Eu escolho aquilo que eu achar melhor para mim. Se eu escolher o caminho errado, achando que aquilo vai me fazer bem, pode ser que no primeiro momento faça, mas lá na frente vem a cobrança. Certo? Planejamento, ou a importância do livre-arbítrio, é exatamente o que eu falei, não é imposição. O livre-arbítrio, na realidade, é uma oportunidade que nós temos. As escolhas que vão determinar o sucesso ou o meu insucesso. A minha vitória ou a minha derrota. Nós não temos um destino traçado, um destinado, vou sair daqui e vou chegar ali. Não, não é fixo. Tudo é variável. Os grandes acontecimentos das nossas existências nós dominamos lá. E os pequenos? Falou ali, família. A gente escolhe. Com quem eu vou casar? A gente escolhe. Onde eu vou morar? Em que país eu vou reencarnar? O que eu vou fazer? Qual vai ser a minha atividade? Isso a gente escolhe. Agora, as pequenas escolhas, quem vai fazer somos nós, baseados no nosso livre-arbítrio. Por isso que existem possibilidades múltiplas de fazer o bem ou fazer o mal. Múltiplas oportunidades nós temos nas nossas vidas. Não é uma ou duas, não, são múltiplas, milhares. Por isso a escolha é importante. Por isso a gente discutir sobre isso é importante. Se a gente está errando, dá tempo ainda de amenizar um pouquinho, talvez, o sofrimento lá na frente. Por isso a reforma íntima é importante. O quanto antes a gente começar essa reforma, mais cedo a gente consegue compreender e menos sofrimento nós vamos passar. Está lá o caminho do bem e o caminho do mal. A escolha é nossa. Exemplos de planejamento reencarnatório. O que a gente pode dar de exemplo? Histórias de aprendizado que nós temos já em muitas coisas. As famílias conflituosas. Aquela oportunidade que nos é dada para resgatar os laços de amor e perdão. Às vezes eu venho numa existência somente para perdoar e não perdoo. Às vezes me colocam numa família onde o resgate está baseado no perdão. E a gente passa uma vida e não perdoa aquele que está do nosso lado muitas vezes. Então muitas vezes nós temos conflitos, como eu já falei, familiares, pai e mãe, pai e filho, irmãos, onde a gente precisa compreender que aquilo ali não é por acaso. Nós não somos colocados em famílias conflituosas por acaso. Talvez alguém aqui, né, seja de uma família onde existem conflitos familiares. Esses conflitos são provas, são expiações que nos são dadas para que a gente resgate, né, perdoe para evoluir. O perdão é uma opção grandiosa para a evolução. Muitos deixam de evoluir porque não perdoam. As provas de limitação física, nós já falamos, né, que são a oportunidade de desenvolver a resignação e a fé.
e os talentos naturais que muitas vezes nós viemos para que nós tenhamos missões de serviço à humanidade. Talentos naturais. Trazemos de outras vidas, alguns talentos trazemos. Vejam aí o caso das crianças de 1, 2 anos tocando piano, né? Desenvolvendo contas matemáticas, ou seja, uma inteligência diferenciada que é impossível de se explicar se houvesse só uma vida. Como é que uma criança nasce e com 2 anos toca piano, né? Como se fosse um pianista renomado? Não tem como, se a gente não compreender que isso pode, porque isso veio de uma existência anterior, esse conhecimento que a gente adquire, tudo que a gente adquire nas existências permanece conosco, a gente não perde. Então, todos esses ensinamentos que nós vamos ganhando durante as nossas existências, nós levamos para as outras vidas. Isso explica os talentos naturais que muitas vezes a gente vê por aí. Então, são exemplos de planejamento reencarnatório, são exemplos de reencarnação. Aqueles indivíduos que vêm um pouco mais de conhecimento, tudo isso são consequências de vidas anteriores. Tá? E qual o papel dos mentores espirituais nesse caso? Sabem que todos nós temos um mentor espiritual, né, gente? Se não quiser chamar de mentor espiritual, chame de anjo da guarda, chame de amigo espiritual, mas todos nós temos, eu sempre falo isso. Nós não podemos esquecer deles. São eles que estão ali controlando ou nos auxiliando a cumprirmos o nosso papel. Do nosso lado o tempo todo. Pode chamar que através de uma intuição, através de um recado, ele vai nos ajudar. Não ignorem esse amigo. Nós dependemos muito dele. E ele está ali, como eu disse, para nos ajudar. Porém, se eu não der bola, se eu não acreditar, se eu não aceitar essas intuições, ele se afasta, não nos abandona, mas se afasta. Quer quebrar a cara? Quer. É o teu livre-arbítrio. Quer quebrar a cara? Quer. Eu estou dizendo para não fazer. Quer fazer? Faça, mas arque com as consequências. Então, esses mentores espirituais estão conosco 24 horas por dia, bem próximos ou afastados, de acordo com a receptividade que nós damos às sugestões deles, às intuições que nos passam. Ah, mas eu não sinto nada, eu não tenho intuição nenhuma. Tem. Para analisar as coisas que você deixa de fazer ou faz. Sempre vai haver um momento em que nós vamos ficar na dúvida. É meu esse pensamento ou não? O que vem primeiro é a intuição. E essa intuição vem com o auxílio daqueles que estão do nosso lado. Porém, cuidado. Além do mentor, além do amigo, além do nosso protetor, podem haver aqueles que também estão próximos de nós por afinidade. Quem são? É o tal do anjinho e do diabinho. Já viram aquele desenho? Tem o anjinho e o diabinho. O anjinho fala para fazer uma coisa, o diabinho fala para fazer outra. Nesse momento, vale o que nós captamos no primeiro momento. Porque depois vem a dúvida e aí entra a interferência. Se deixar vir a dúvida e entrar a interferência, pronto. Eu já não sei mais se o que eu estou fazendo é certo, é errado, sou eu que quero, é alguém que está me incentivando. Então, muito cuidado nesse momento. Mas todos nós temos alguém que vai estar ali para o nosso bem, para auxiliar a nossa trajetória. Tá? Cuidado com o diabinho, ele também vai estar ali. Só que eu abro ou não a porta para ele. Sou eu que defino se é a porta de cima ou se é a porta de baixo. Eu vou abrir. Certo? Ele vai nos apoiar durante a vida terrena através da inspiração e da proteção, como eu falei. Inspiração, intuição é a mesma coisa. Vai estar ali disponível 24 horas por dia para nos ajudar. Chame por eles nas orações.
E a visão do Evangelho, nesse caso? Cada um segundo as suas obras, né? A vida terrena é uma oportunidade de nós vivenciarmos todos os ensinamentos de Jesus. Essa vida é para isso. Tem gente, como eu falei, passa uma encarnação inteira e não sai do lugar, não aproveita, não entende, né? Não dá valor à vida, não sabe nem o que está fazendo. Isso é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias. O que eu estou fazendo aqui? Vocês já entenderam a gravidade disso? Vocês já entenderam a importância disso? Saber responder essa pergunta? Todo mundo aqui sabe responder essa pergunta? O que vocês estão fazendo aqui na Terra, nesse momento, nessa encarnação? Todos conseguiriam responder? Está vivendo para quê? Só por viver? Gente, isso é importantíssimo. A doutrina espírita explica, mostra, instrui. Nós não estamos aqui por acaso. Mas tem gente que passa, como eu disse, uma vida inteira achando que está aqui por acaso. E não consegue encontrar razão de viver. Eu tenho que ter um porquê na minha existência. De onde eu vim? A tal das 3 perguntas. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Depois que eu sair daqui. Para onde vocês querem ir saindo daqui, dessa vida? Esqueça o céu e o inferno. Céu e inferno é coisa do homem. Eu vou para o céu se eu fizer o bem, eu vou para o inferno se eu fizer o mal. Não é isso. Esqueçam isso. O céu, o espírita, nada mais é do que o quê? Nós não temos que rumar para um lugar melhor, para um mundo melhor. Existem níveis. Não é só céu e inferno. Fez o bem, vai lá para o céu, o bom. Parabéns. Fez o mal, vai lá para o inferno. E aí acabou? É isso? Então o inferno está cheio, o céu está cheio. Não é isso. Não é isso. Nós temos estágios. Se nós temos estágios, já ouviram falar em umbral, zonas umbralinas, né? São locais que nós vamos depois de desencarnar. Então esses níveis, quanto maior o nível que a gente conseguir atingir enquanto estivermos aqui, um lugar melhor nós vamos alcançar para chegarmos ao plano espiritual. E também ninguém vai lá para o plano espiritual chegar naquele campo bonito que as novelas mostram, né? Tudo verdinho, bonitinho. Então a doutrina espírita diz que se eu desencarnar, o plano espiritual está me esperando um campo cheio de flores, bonitinho. Não também. Então eu vou lá para aquele lugar que pega fogo e queima, né? No lodo. Pararam para pensar nisso? Para onde vocês querem ir? Ou para onde vocês acham que vão? Fazendo o que estão fazendo hoje? E aí individualmente essa pergunta. O que vocês estão fazendo hoje que lhes dão o direito de ir para um lugar bom ou para um lugar ruim? Isso fica para respostas interiores. Cada um vai responder para si. Então, se querem buscar um lugar bom ao desencarnar, porque a gente não morre, aí a reencarnação nos prova isso. Ninguém morre, a gente só troca de plano. E como eu disse, existem níveis. Eu não vou direto para um lugar muito bonitinho e também não vou direto para um lugar ruim. Eu vou para algum estado diferenciado desse que nós habitamos hoje. Nós não vamos encontrar também o que nós temos hoje. Certo? Então, pensem nisso. O que eu vim fazer aqui? O que eu estou vivendo? Entender a causa dos sofrimentos e das aflições atuais. Todos temos aflições e sofrimentos atuais. Para isso existe uma resposta. E
está dentro de mim, porque vem comigo de outras vidas. Eu trago dentro de mim, ou comigo, tudo aquilo que eu, como eu disse, adquiri de bom ou de ruim lá atrás. E vai sendo acrescido com o que a gente vai fazendo na existência atual. Se eu venho fazendo bem ou se eu venho fazendo mal. Na existência atual vai somando isso aí também. Por isso eu digo, é débito e crédito. O crédito precisa estar sempre maior. A gente tem que ter mais créditos do que débitos. Valorização do perdão, da caridade e do amor ao próximo. Será que a gente valoriza o perdão? Eu te perdoo, mas some da minha frente. Não quero nunca mais te ver. Não perdoa. É um perdão falso. Caridade. Quem faz caridade? Qual que é a diferença da caridade para a benemerência? Aqueles atos de doação, a gente vai, vamos lá ali. A hora eu doei R$50 para a casa espírita, eu trouxe uma cama, deixei ali. Eu passei na rua, vi um mendigo e dei 50 centavos. O que é caridade, gente? Vocês fazem a caridade? Amor ao próximo. Todos têm amor ao próximo? Não é o próximo que está do lado. Próximo, como dizia Jesus, somos todos, a humanidade é o nosso próximo. Então nós precisamos fazer o bem a todos. Faça o bem sem olhar a quem. E a caridade é aquela que nós fazemos na mais profunda e silenciosa vontade. Caridade é silêncio. Caridade é o amor em movimento. É fazer aquilo que o coração dita, sem querer aparecer. A gente já tem outro nome. Tem muita gente aí que faz, né? Tudo bem, existe. Tem outros nomes que eu esqueci agora. Como é que é? Benemerência. Aí tem um político lá que doa e faz. Não é isso. A caridade espírita é diferente. A caridade cristã é diferente. É aquela que é silenciosa. É apenas aos olhos de Deus. E não dos outros. Tá? Para a gente terminar, refletindo. Planejar não é determinar, é preparar as condições para nós crescermos. Então, por isso que diz, planejamento é encarnatório. Eu estou preparando uma próxima existência para que eu cresça, visando o crescimento. Temos que agradecer essa oportunidade que nós temos. Tem muita gente no plano espiritual esperando para reencarnar. E não tem essa oportunidade que nós tivemos. Por que não tem? Existe um controle, né? Precisa haver esse controle. Não dá para descer todo mundo. Vocês sabiam que tem 3 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados? Sabiam disso? Quantos espíritos encarnados vocês acham que nós somos hoje no globo terrestre, na Terra? Tem ideia? Ninguém tem? 8 bilhões e 200 milhões aproximadamente de espíritos encarnados. 8 bi na Terra. O triplo disso, 24 bilhões de espíritos desencarnados, atrelados ao planeta Terra. Vejam o número expressivo de espíritos que estão aguardando uma oportunidade de voltar. Não dá para reencarnar todo mundo, né? Não tem como. 8 bilhões vai subir, vai. Nós vamos chegar a 10 bilhões talvez no ano de 2150. A previsão mais ou menos é essa, de termos em torno de 10 bilhões de espíritos encarnados. Mas a proporção é a mesma, continuam 3 vezes mais de espíritos desencarnados.
estão ali, como eu disse, aguardando oportunidades de retorno. Existem aqueles espíritos que vão ser sacados da terra e não retornam mais, vão para outros mundos, ou superiores ou inferiores, porque a terra para eles já cumpriram o seu papel no planeta Terra, mas ainda assim nós vemos que tem muitos espíritos que não tiveram a oportunidade que nós tivemos de estar aqui. 3 por 1. Então lembre-se, quantos que estão do nosso lado? O anjo da guarda e mais 3. Então nós levamos 4, proporcionalmente falando. Podem ser espíritos bem intencionados, mas também podem ser aqueles mal intencionados. Cuidado. Busquemos viver cada dia como um degrau da evolução espiritual. Então, cada dia que vai passando, a gente vai entendendo e vai subindo um degrauzinho, para que a gente não passe uma encarnação inteira estagnada, parada. Façam que aconteça o progresso. Façam acontecer o progresso. Dúvidas? Tranquilo, gente? Alguém não acredita em reencarnação? Então, vamos lá, vamos mudar, Reforma íntima já. Obrigado. Vamos fazer a prece que antecede o passe. Então, como eu falei antes, vamos nos sintonizar com a energia dessa casa, lembrando que acima de nós existe o hospital espiritual da nossa casa espírita. E se alguém precisar de ajuda para si mesmo ou para alguém conhecido, então que mentalize essa pessoa para que a equipe da nossa casa possa ir até onde essa pessoa está e auxiliar, e levar conforto, e a cada um de nós também. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, respirando lenta e profundamente, entrando na sintonia desta casa, que também é um pronto-socorro espiritual. Neste momento, nós pedimos a toda a equipe espiritual desta casa, com tanta luz e amparo, que nos auxilie nos trabalhos do passe, organizando todos aqueles irmãos necessitados, encarnados ou desencarnados. Que cada irmão que está aqui hoje possa receber o atendimento necessário e merecido. Que a espiritualidade maior cuide de cada um de nós, nos auxiliando, preparando o nosso corpo físico e espiritual para receber a energia do passe. Pedimos à Mãe Santíssima que abra o seu manto de luz e irradie o seu amor em todos os lugares habitados de todos os universos. Todo aquele que recebeu o nome de Filho de Jesus Cristo, Filho do nosso Pai maior, possa receber esta luz que a Mãe, com seu grande coração, possa cuidar de cada um de nós e de todos aqueles que neste momento passam pelo nosso pensamento, pelos nossos campos visuais, todos esses irmãos, sem preconceito ou discriminação, recebam essa luz, com a certeza de que tudo que nós precisamos, e muito mais, nós recebemos aqui nesta tarde de hoje, seguindo
assim seja.